Pessoal, neste outro caso de expressão algébrica que eu estou apresentando aqui, a gente tem a ideia de uma balança. A partir da balança, a gente vai conseguir entender uma ideia de igualdade nessa expressão, certo? Que nós vamos construir juntos. Se essa balança está em igualdade, a gente percebe isso devido ao nível dos dois pratos, digamos assim. Nesse prato aqui, nós temos um peso, um objeto que pesa 50 e outros dois que são desconhecidos. Então usa-se o termo X. A gente usa a letra X para os termos desconhecidos, neste caso de expressão. Essas letras também são chamadas de incógnitas. E isso vocês devem acostumar com esse termo porque ele é bastante utilizado. A incógnita da equação, a incógnita da expressão. Então nós precisamos estar ligados que a letra, em alguns casos, ela é chamada de incógnita, quando ela é desconhecida e precisamos desconhecer ela, descobrir, certo? Então, isso aqui nós temos no primeiro prato. No segundo prato, que está em igualdade com o primeiro, eu tenho um objeto que tem uma massa de X, que a gente não sabe quanto é que é, o outro é 100, o outro é 20 e o outro aqui é 10. A ideia é nós montarmos uma expressão que represente exatamente o que nós temos aqui. O que a gente percebe que as duas balanças, elas estão numa igualdade. Eu tenho entre essas duas equações, a expressão que eu tenho aqui, certo? Eu vou representar aqui. E do outro lado da igualdade, eu vou representar essa expressão aqui, certo? E aqui, então, para mim representar, é exatamente isso. Eu preciso somar todos esses valores. Mas eu não sei o valor de X, é desconhecido. Então, eu vou colocar ele representando na forma de letra mesmo. Então, vai ficar 50 mais, que eu vou somar, eu vou juntar, né? X mais X. X mais X, eu vou dizer que eu tenho 2x. 2x eu escrevo assim, então, ok? Lembrando que, se vocês voltarem para a aula da semana passada, quando a gente falou da questão do Uber, lembra que eu comentei entre número e letra, existe uma multiplicação que nem sempre vai aparecer. Então, se eu necessitar disso, eu tenho aqui 2 vezes x, 2x, 2 vezes x, certo? Porque supostamente o x vai ser substituído por algum valor ou vale algum valor, certo? Neste caso, nós vamos descobrir ele, precisamos descobrir, certo? No outro lado da equação, observa que eu tenho 3 valores, 3 objetos com peso conhecido, com massa conhecida, mas um não tem massa conhecida. Mas então eu preciso representar o que eu estou vendo aqui numa expressão. Então eu vou dizer que eu tenho x, porque x é 1x, é 1 vezes x, ou 1x, mas nós não colocamos esse valor aqui, esse número que a gente chama de parte numérica, o coeficiente numérico, a gente não coloca por ser 1, não vai fazer diferença, então a gente coloca x, mais esses outros 3 objetos que somados dá 130. Então eu não preciso representar separadamente, eu junto tudo, porque aqui dá para somar. Então eu tenho uma expressão algébrica, tá? Que a gente pode chamar de equação, porque sempre que eu tenho uma igualdade que separa um membro de outro, a gente chama de equação, certo? E então não faz mal a gente se referir a isso dessa forma, como equação ou como expressão, mas mais é equação no modo que ela se apresenta aqui nesse momento, mas é algébrica, porque possui letras e números, certo? Então aqui eu tenho uma equação em perfeito equilíbrio, aonde nós desenvolvemos esse cálculo para descobrir então quanto vale x, para saber quanto é a massa desse objeto e desse objeto aqui, certo? Então, o cálculo que se desenvolve aqui a gente vai trabalhar mais um pouquinho à frente.
mas aqui é para você ter uma ideia de como é que funciona, que tipo de expressão que eu tenho agora, como é que eu chamo a letra neste caso, né, que nós falamos antes, que é a incógnita. Isso é importante. Então eu resumo dessa maneira. Ó, neste caso, precisamos calcular o número desconhecido, que são as letras, chamadas de incógnitas, certo, gente? Então é mais uma etapa importante do nosso estudo sobre expressões algébricas.